Oi, eu quero te saudar com a paz do Senhor e também quero ao mesmo tempo compartilhar com você alguns versículos da Palavra de Deus, falando um assunto muito importantíssimo para os nossos dias, é como integrar os novos convertidos à igreja. Dentro dessa palavra, eu quero com você ler a Bíblia Sagrada em Lucas 15, do versículo 4 ao versículo 7, que nos diz assim: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 a salvo, e vai após a perdida até que venha achá-la. No versículo 5 fala assim: Achando-a põe sobre os ombros, cheio de júbilo. E chegando em sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, pois já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Você observou dentro dessa mensagem como ela é maravilhosa e linda para nossas vidas? O texto em foco, qual nós temos lido, fala assim: a falta de empenho. Nós temos uma falta de empenho muito grande em integrar os novos convertidos, os novos crentes à igreja. Tem sido, de uma certa forma, 95% perdido. É como que se 100 pessoas aceitassem Jesus, apenas 5 conseguissem ir ao batismo. Então, isso tem sido da nossa parte muita falta de prudência na questão de procurar a ovelha perdida, ir atrás. É preciso que da nossa parte haja uma preocupação maior. Por acaso, como é que vamos fazer para buscar a ovelha perdida? O que devemos fazer? É uma busca incessante. Não é a questão de eu liguei, eu procurei, eu falei uma vez ou duas e a pessoa não veio. Não, não é isso. A questão que nós temos tem que ser uma busca incessante. Isto é, o pastor, quando ele conta o seu rebanho, quando um pastor ele trazia o seu rebanho de 100 ovelhas, e quando ele chegava, com certeza, seria impossível contar essas ovelhas. Todo pastor tinha o dever de contar as suas ovelhas quando ia passando pela porta do curral. Elas entrando e ele ia contando as suas ovelhas. E ele percebeu que não havia ali mais 100 ovelhas, havia apenas 99. E ele torna a contar as suas ovelhas, que normalmente é assim que a gente faz. Contamos uma, duas, até 3 vezes para certificar de que realmente nós nos enganamos. Ou não. Quando o pastor ele percebe que a ovelha não estava ali, faltava uma de suas ovelhas, ele deixa aquelas em segurança e vai após a ovelha perdida. A Bíblia não revela quanto tempo, mas o que nós entendemos é que ele não voltou para casa até achar aquela ovelha. Isto está falando do amor que o pastor tem pela ovelha. Outra coisa interessante, o amor extremo, que era o amor daquele pastor. Eu acho muito lindo essa passagem. Quantas pessoas pensam que a responsabilidade de pregar e de visitar está em uma única pessoa de uma igreja, o pastor da igreja. Mas eu quero provar para todos vocês que há um engano muito grande da parte da nossa gente, e por isso nós estamos na situação que estamos. Falta pessoas, falta acompanhante, falta ajudante, falta obreiro, falta pessoas que têm compromisso com a obra de Deus. O trabalho é para todos. Todos nós temos essa responsabilidade. Então, o que o pastor fez? O cuidado que o pastor teve com aquela ovelha quando ele encontra. Ele encontrou a ovelha. Não veio para casa sem primeiro encontrar a sua ovelha. Mas quando ele encontra aquela ovelha, a primeira coisa que nós encontramos dentro da Bíblia,
ele cura as feridas daquela ovelha. E ele põe ela sobre os seus ombros, que significa proteção. Tá? O obreiro, o pastor, o crente, ele precisa de proteger os novos convertidos, aqueles que estão ao nosso redor. Outra coisa maravilhosa, ele faz isso não é com tristeza nem com desgosto, mas ele faz isso cheio de alegria, cheio de júbilo. É o seu prazer achar a ovelha. Normalmente nos alegramos quando, ao pregar a palavra de Deus, algumas vidas se entregam a Cristo, o nosso Salvador, mas muitas vezes nos esquecemos que aquela ovelha não tem ainda força suficiente para vir à igreja, para vir adorar. Ela não tem um conhecimento ainda alicerçado. Para que isso aconteça, precisa da nossa colaboração, da nossa ajuda mútua. Todos nós fazer com que aquela ovelha se sinta em casa, esteja bem, esteja feliz, encontrou o meio que ela deve permanecer, que é a casa de Deus. Na casa do Pai, eu acho interessante o assunto da ovelha perdida, é que o pastor nunca deixou de procurá-la. Ele a procurou até a encontrá-la. E ao encontrá-la, coloca nos ombros, que significa proteção que a ovelha precisa. E traz ela para casa com muita alegria. A alegria era tanto daquele pastor, que diz a palavra do Senhor que quando ele chega em casa com aquela ovelha sã e salva, ele faz uma festividade, convida amigos e vizinhos e se alegra com eles dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Certo? Então isso é muito importante. A festa simboliza a importância que aquela pessoa tem para aquele pastor e para a comunidade em que ela vivia, em meio àquelas ovelhas. No meio das ovelhas era o lugar daquela ovelha perdida. Agora, como devemos fazer para integrar a ovelha perdida? É muito importante você pensar nessas coisas, você idealizar isto. O que devemos fazer? O que fazer para integrar a ovelha perdida? Primeiro, o ato é de incluir, ajuntar, incorporar. Isso é muito importante a gente tornar a pessoa parte natural da igreja. Jamais um corpo estranho. Aquela pessoa tem que se sentir bem. Para que essa pessoa se sente bem, a igreja inteira precisa de colaborar com essas coisas, certo? Como é que a igreja vai colaborar? A igreja precisa de criar condições para a chegada e a permanência da ovelha perdida. A ovelha não pode mais se sentir perdida. Ela tem que entender que ela foi achada. Ela está no seu local, ela está no seu lugar. Ela está no meio em que ela deveria estar. Porque ela foi encontrada. Ela não mais está só. Ela tem um pastor e está no meio do rebanho. Outra coisa interessante que devemos entender aqui, dentro dessa palavra, é que essa igreja, essa ovelha precisa entender que ela não é mais uma ovelha perdida, mas é uma ovelha achada. O que é isso? É como vai chegando um bebê. É a mesma forma que vai chegando um bebê. E uma ilustração interessante que nós devemos entender, que na chegada de um bebê, quando uma mãe anuncia que está grávida, já começa os preparativos para a chegada deste bebê. Começa os preparativos, começa os pré-natal, consulta com o médico, vê as condições, o que a mãe precisa para que essa criança venha crescer, ela venha crescer saudável, ela venha ter que essa mãe venha ter um parto bom, saudável. Então, todos os preparativos começam. Agora,
Esses dias eu estava observando meus filhos dizendo, foi pai, meu filho já tem tudo que ele precisa, ganhou de tudo. Eu achei interessante que o filho só vai nascer ainda no final do ano. Né? Já tem de tudo, os preparativos já estão em andamento. Tudo já está andando bem para que as coisas venham acontecer normalmente. Então, a igreja tem que entender isso, que a ovelha que era perdida, que foi achada, ela deve se sentir como aquele bebê, mimado por tudo após o parto. Todo mundo quer pegar, todo mundo quer cuidar, todo mundo quer pôr nas mãos aquela criança. Isso é muito interessante. A igreja, da mesma forma, precisa de entender essas coisas e cuidar desta ovelha como se cuida de um bebê recém-nascido. O exercício do amor com os perdidos precisa de estar em harmonia esse amor e a pessoa. O que é o amor? O amor não se fala em palavras. Precisa que haja aí resultados. É preciso que tenha obras que mostrem realmente esse amor. Olha só, não basta apenas amar de palavras. Todo mundo já ama de palavras. É só mais uma pessoa amando de palavras. É preciso que realmente haja um amor de fato. João, nas suas cartas, ele disse para nós, filhinhos, não amemos de palavras. Não é assim o amor que Deus quer que nós amemos uns aos outros, mas que seja visto esse amor, seja sentido, as pessoas precisam sentir esse amor da nossa parte, tá? Precisam sentir esse amor da nossa parte. Então não é preciso ação na nossa vida. Outra coisa interessante, as ações ela fala muito mais alto quando sim as motivações elas são corretas. Quando isso acontece, o nome do Senhor é glorificado e aquela pessoa é edificada através de uma igreja que realmente ama e faz a vontade de Deus e entende a necessidade muito grande de viver uma vida de harmonia, uma vida de amor, de sinceridade e que busca os perdidos. E quando encontra os perdidos não se encontra mais perdido, mas se sente que faz parte do meio ambiente, que é a igreja do Senhor. Isso é muito interessante, o exercício do amor aos perdidos. O que mais? O que pode integrar a ovelha perdida? Estabelecer o elo de confiança entre a ovelha perdida e a igreja. Tem que estabelecer esse elo de confiança. Ela tem que entender que ela não é mais um corpo estranho, de forma alguma. Essa ovelha tem que entender que ela faz parte dessa igreja. Ela é um membro dessa igreja. Isto quando, da nossa parte, estamos fazendo a coisa correta, a coisa certa. E você observar direitinho na palavra de Deus que Jesus ele estava no meio de todas as pessoas. Todas as classes sociais, Jesus estava ali no meio. Publicanos, pecadores, doutores, né? Nós podemos encontrar que ele estava no meio de todas as pessoas. E isto estabeleciam esse elo de confiança. As pessoas tinham prazer de estar onde quer Jesus estava. Outra coisa interessante que nós devemos entender, que dentro deste ambiente, né, este é o elo que cria quando o novo convertido vê sinceridade no ambiente cristão. Tem que haver sinceridade, amor, né? Totalmente no meio dos cristãos tem que ter essas coisas que são lindas, que marcam a vida das pessoas. Quantos de nós, o que marcou em nossa vida foi isso, o amor das pessoas para conosco. Isso marcou muito a nossa história no decorrer dos dias da nossa vida. Isso é muito lindo. Qualquer atitude hostil, por menor que seja, quebra este elo. Nós entendemos isso. Infelizmente, quantas pessoas hoje estão fora, estão no mundo, estão largados a perder por causa de algo negativo da nossa parte, que aconteceu através de algumas pessoas. E essas pessoas foram para o mundo e não conseguem mais voltar. É preciso, da nossa parte, que não quebramos o elo de confiança. Porque nossa tendência, naturalmente, é olhar para quem está chegando de maneira arrogante.
E não deve ser assim. Naturalmente, quem está chegando já chega com um certo grau de tímido, está intimidado ao chegar naquele meio, entendendo que às vezes não pertence àquele grupo, àquele meio. Mas o que a igreja tem que fazer? A igreja vai chegar perto, abraçar aquela pessoa, cuidar bem dela, mostrar que ela é bem-vinda, que ela faz parte. Ela é parte desse grupo que serve a Deus. Esse grupo que leva o nome do Senhor precisa realmente estar bem sintonizado com aquilo o qual nós dizemos que amamos a Deus, servimos ao Senhor e que somos um povo que vai morar no céu. Tá? Muito importante entendermos essas coisas. Então, a festa preparada para o filho pródigo foi uma maneira de mostrar que o que ele precisava sentir, não precisava sentir constrangido. Ali era a sua casa. Você observou ainda no capítulo 15? O filho pródigo foi aquele filho mais moço que saiu da sua casa e pegou parte da sua herança e ele fez o que bem entendia. Fez de tudo o que entendia. A Bíblia fala que ele viveu dissolutamente. Uma vida largada no mundo. Praticou de tudo o que o mundo havia para praticar. Mas chegou um tempo em que ele não tinha mais nada. Esse moço foi terminar cuidando de porcos. Ele pegou o emprego mais ruim que poderia acontecer para um judeu. Foi cuidar de porcos. E ele queria encher a barriga, nem para isso ele tinha. Ele queria comer a própria comida que os porcos comiam, aquelas bolotas. E aí ele reconheceu. Ele começou a pensar, começou a dizer: quantos jornaleiros de meu pai abundância de pão? Tem abundância de pão. E eu sou filho e eu pereço de fome. Aquele moço tomou uma decisão naquele momento. Ele disse: eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra ti perante o céu. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceite como um dos seus empregados, já é o suficiente para mim. Olha só a situação daquele moço. Aquele moço agora estava humilhado. Aquele moço, ele estava pedindo misericórdia, dizendo assim: ó, se o senhor me aceitar pelo menos como um dos seus empregados, já está bom demais, eu lhe devo favor demais. Eu não mereço isso. Não mereço ser chamado teu filho. Como um dos seus empregados é o suficiente. Diz a palavra do Senhor. Que aquele moço falou, levantou, tomou atitude e foi. E o pai o encontrou. Quando o pai o viu de longe, saiu correndo em disparada, abraçou seu filho e o beijou, enquanto o seu filho dizia aquelas palavras, né? Humilhado, de cabeça baixa. Mas o seu pai o tratou como o filho em que ele tinha. Tá? Com muito carinho, com muito amor, que é assim que os pais tratam os seus filhos. Levou para casa, mandou arrumar aquele jovem, cuidou daquele jovem, deu roupas novas para ele, né? Arrumou o seu cabelo, arrumou aquele jovem totalmente e deu para ele também sandália para os pés e um anel para o dedo. A sandália fala de firmeza no Evangelho. Roupas novas fala da nossa purificação que é preciso na vida do homem quando ele tem um encontro maravilhoso com o Pai. O Pai nos purifica através do sangue do seu Filho Jesus Cristo. E também o anel fala da nova aliança. Nós temos uma nova aliança em Cristo Jesus. Quando uma pessoa aceita Jesus, ele se tornou parte dessa nova aliança. Ele tem essa oportunidade tão grande de servir a Deus. Outra coisa interessante que eu devo compartilhar com você, que esse moço, o pai fez uma grande festa, matou o bezerro cevado e disse: alegrai-vos comigo, porque o meu filho voltou. E isso é muito importante, que as pessoas se sentem bem. Naturalmente, quando alguém aceita Jesus como Salvador, ele deve ser cumprimentado pelos demais, saudado pelos demais, cuidado pelos demais. Olha só, onde é que começa a integração da ovelha perdida?
Começa com os introdutores, devemos entender isso. Nossos porteiros, os nossos acomodadores, recepcionistas, devem estar ligado nessa questão. Chegou alguém à porta da igreja, deve ser bem recebido, bem cuidado. Essa é nossa responsabilidade, a responsabilidade dos nossos porteiros e recepcionistas. Certo? Em segundo lugar, devem ser pessoas com algumas características de espiritualidade, naturalidade, acessibilidade, cordialidade, sobretudo interesse na conversão dos pecadores. Tem pessoas que Deus nos livra, parece que tem interesse na conversão das pessoas. Às vezes já fica olhando com um olhar indiferente. É preciso que sejamos realmente convertidos, as pessoas que cuidam desta importante situação. Devem ser pessoas que amam o pecador, que têm maturidade, que têm uma palavra de conforto, que tem uma palavra de esperança para essas pessoas, para que ela seja totalmente bem cuidada, bem zelada, tá? Isso é muito importante quando nós entendemos isso. Lembre-se, a primeira impressão é que fica. Todos nós sabemos disso muito bem. Com a hospitalidade do ambiente, desde o oferecimento do lugar em que está sentado, a um aperto de mão. Às vezes, para muita gente, isso pode não significar muita coisa. Mas eu quero dizer, isso pode salvar vidas, pode mudar vidas inteiras. Pessoas que precisam de Jesus, ele vai sentir que ele está no lugar certo. Que alguém se importa com esta pessoa, alguém se importa com ela. Isso é muito interessante, a gente está ligado dentro dessas questões. Conselheiros, pessoas preparadas para estar junto com essa pessoa, anotar nomes, endereço, cuidar dessas pessoas, ao ponto de pegar o número do seu telefone e ligar. Olha, essa é a nossa palavra, tá? Sobre a importante negócio de integração do novo convertido. Se você gostou, dê o seu like, inscreva no canal, porque sempre teremos vídeos novos para vocês. Deus abençoe e fique com Deus.